Bom dia, vamos começar a falar sobre o céu do dia de hoje. Hoje é dia 14 de julho de 2025, é segunda e todas as segundas são dias da lua, então é um bom dia para a gente se conectar com o nosso corpo, as nossas emoções. A lua ela representa o humor, o ritmo, o clima do dia. Então aqui nos horóscopos a gente sempre traz esse olhar para a lua para entender um pouco mais sobre como a gente está se sentindo, reagindo. Então a lua ela muda de signo cada 2 dias e meio. No ciclo de um mês, ela atravessa os 12 signos do zodíaco. Então, vai atravessando essas 12 áreas da nossa vida, vai trazendo acontecimentos, eventos, emoções. Então, é muito interessante a gente ter esse olhar, não só para o céu, mas para nós mesmos, para o nosso corpo, para as nossas emoções, como cada uma dessas luas elas refletem em nós. Eu sempre trago isso, principalmente porque Júpiter está em Câncer, que é essa compreensão que vem, essa expansão de consciência que vem através dessa percepção dos nossos ciclos internos, da nossa sensibilidade. Então, você olhando ali para as fases da Lua, para os signos lunares e observando como seu corpo se comporta, você pode ir expandindo isso, percebendo os padrões, melhorando também o que você sente que pode estar desafiador. Então, é bem interessante fazer essa análise lunar diariamente, né? Observar como seu corpo está se sentindo, que pensamentos normalmente vêm, como está a sua energia, sabe? Então, fazer essa análise em todos os níveis mesmo. Bom, deixa eu ver o que eu escrevi aqui sobre o céu do dia de hoje. Então, hoje é um dia regido pela Lua. A Lua, ela tem o seu júbilo na casa 3, a casa que ela fica mais alegre, mais confortável para se expressar, que é essa casa dos movimentos, dos deslocamentos do dia a dia. E a Lua, ela tem essa característica da mutabilidade, da inconstância. Então, ali ela se sente em casa mesmo para expressar suas qualidades. É uma casa que também representa, principalmente na astrologia tradicional, é relacionada com a deusa. Então, também vai falar de oráculos, dessas magias do dia a dia. É uma casa que representa aprendizados, conhecimentos, fala sobre mídias sociais, vai falar sobre as ruas próximas da nossa casa, essa vizinhança, esse ambiente próximo. Também pode falar sobre primos, irmãos, vizinhos, parentes próximos. Então, às vezes, sei lá, na sua casa 3 ali na sua revolução solar, que é o mapa do ano, às vezes, se tem planetas ali no regente da casa 3 ou no signo da casa 3 pode reverberar, por exemplo, na sua irmã, sabe? Então, o nosso mapa ele não é tão completo quanto o mapa de uma pessoa, mas a gente pode observar ali pessoas próximas a nós, nossos pais, avós, tios, enfim, a gente consegue entender um pouco sobre eles também, né? Ter algumas notícias ali sobre eles. Bom, então desde ontem, 20h45, a Lua ela tá no signo de Peixes, a gente está reverberando essa lua cheia que aconteceu no signo de Capricórnio. Então a gente ainda está colhendo essas percepções, esses insights, entendendo sobre as nossas emoções. E só que daí a Lua em Peixes ela já nos tira, vamos dizer, desse entendimento mais racional, porque a Lua em Peixes é um signo de água mutável, então é um convite mais para a gente sentir, para a gente se entregar, para a gente dissolver o nosso ego. Então, no sentido negativo, às vezes a lua em peixes ela fica muito influenciável, muito sugestionável. Só que pensar que essa sugestão, ela pode ser benéfica, depende aonde o mar onde você está pulando, né? Tem um texto que eu escrevi uma vez sobre a lua em peixes que eu falo muito disso, de você escolher o mar. Às vezes você não pode escolher a correnteza, assim, né? Exatamente aonde essa água vai, mas às vezes você pode escolher o mar onde você está colocando o teu pé, né? E até pensando que peixes rege os pés. E pensando também na mitologia, né, em um dos mitos do signo de peixes, é que Eros e Afrodite também tem essa, Vênus, né, tem muito essa relação com peixes, porque Vênus fica exaltada no signo de peixes. Então, Vênus, que é a deusa do amor, quando está no signo de peixes, é um lugar ali onde ela se sente é, elogiada, amada, exaltada mesmo, é um bom posicionamento para essas questões de amor, essas questões de estética, artísticas, criativas. Mas o que eu ia falar sobre o mito de peixes é que agora eu esqueci, Eros e Afrodite, ou Cupido e Vênus estavam fugindo
do Tifão, que era um monstro que estava perseguindo todos os deuses, e para fugir, cada um dos deuses se transformou em algum animal. Acho que eu já trouxe aqui, quando estava falando da lua em Capricórnio, que Pan, ele pula no rio e adquire a cauda de peixe. Então, se vocês olham as representações do signo de Capricórnio, é sempre uma cabra com rabo de peixe. Então, seria esse momento. E os peixes na constelação de peixes, muitas vezes é associado com esse momento que Eros e Afrodite, eles também pulam nesse rio, só que eles não só adquirem a cauda, como eles se transformam em peixes. Então tem essa conexão também, né? Eles são ajudados ali pelos peixes. Então a gente pode pensar muitas vezes nessa fuga que muitas vezes nos conecta com essas águas mais profundas e muitas vezes o signo de peixes ele tem essa relação assim com uma certa fuga da realidade e eu acho que tem até um. Agora eu vou até pesquisar aqui já para não falar besteira, que às vezes eu vou falando as coisas e que eu acho, né? É, tem um trecho do da Anísia da Silveira, deixa eu procurar aqui até para ver, que ela fala assim que os chamados loucos, né, e os artistas, eles mergulham ali no mesmo lugar, só que os artistas voltam. Então eu penso muito nesse contato com essas águas do inconsciente, que é do signo de peixes. Então, muitas vezes, quando a lua está em peixes, principalmente a lua, né? A gente pode pensar em outros astros em peixes, como Júpiter em peixes também, mas é a gente pensar que a gente pode se conectar nesse sentido de se deixar levar por essa dor, por esse sofrimento. Pelo que tem de negativo mesmo, assim, nesse sentir coletivo, sabe? Mas também a gente pode se conectar mergulhar ali e aprender com isso, e fazer uma arte com isso, e se conectar com isso de uma forma compassiva, de uma forma amorosa, não de uma forma autodestrutiva, sabe? Então, é isso no sentido da que a empatia ela também precisa desses limites, desses filtros. Então, acho que isso é importante. Tava procurando esse trecho, deixa eu ver aqui se eu acho que ela fala frases. Acho que eu não vou achar, mas enfim. Mas eu acho que pode trazer esse aspecto mesmo da criatividade, né? Dessa conexão com algo maior, essa inspiração também. Então é bem interessante sobre isso. Enfim, vamos continuar falando sobre o céu do dia. Então, a lua em peixes, ela pode reverberar nesse sentido da gente conseguir uma expansão emocional, uma expansão através da sensibilidade, mas sempre depende, então, ali do que a gente tá focando. Então, como eu comentei sobre essa questão da sugestão. Você pode se sugestionar através de uma música. Eu sei que essa música me põe para baixo. Eu sei que essa música me faz chorar. Eu sei, sabe? Então eu vejo nesse sentido quando eu digo de escolher o mar, escolher as águas. Então, às vezes até, sei lá, pensando escolher alimentos, porque sempre quando tem signos de água, eu sempre penso na gente fazendo de se conectar com a água dessa forma real mesmo, né? Então, quando você toma água, você intenciona a água. Quando você toma um banho, você intenciona essa limpeza. Sei lá, você faz um escaldapé, você faz um chá, você faz uma sopa. Então, nesse sentido mesmo, né? As águas, elas representam as nossas emoções, a forma com que a gente se afeta. Então, intencionar também o que a gente quer e trazer para perto essas águas que a gente sabe que nos nutrem. Principalmente o signo de câncer, então, ele representa muito essa nutrição do nosso corpo, das nossas emoções, e peixes eu penso mais uma nutrição do nosso espírito, da nossa alma mesmo, sabe? Então, ter essa conexão. Então, é favorável para tudo que envolve sensibilidade, tanto nessa questão artística, criativa, quanto espiritual, tá? Então, facilita esse contato com tudo que é invisível. E na quinta, a gente já vai iniciar a lua minguante, tá? Que vai acontecer no signo de Áries, né? Que daí quando faz essa quadratura com o Sol em Câncer. Lembrando que as fases, elas sempre acontecem quando tem esses aspectos da lua com o Sol.
Então, a fase nova é o momento de conjunção da Lua com o Sol, a fase crescente é quadratura, a Lua cheia é uma oposição, e a fase minguante, essa é a segunda quadratura. Então, também, quando a Lua está em peixes, eu vejo. Quando a Lua está em signos de água, né, que é Câncer e Escorpião também. A imaginação fica mais à solta, esse contato com os sonhos, como eu mencionei, com o inconsciente mesmo. E como é um dia da lua, acho que favorece muito esse autocuidado, essa percepção das nossas emoções, até essa conexão ancestral, já que vai fazer esse trígono com Júpiter também, que eu já vou mencionar. Acho que traz questões nesse sentido, da percepção dos ciclos também. Ah, lembrando que ontem o Saturno ele iniciou esse movimento retrógrado, Saturno rege Aquário e Capricórnio, também exalta em Libra, né? Ele está no signo de Áries, então penso que esses quatro signos, se você tem planetas, se você tem pontos importantes, pode reverberar mais nesse sentido de revisão, reorganizar, replanejar. E também trazer essa atenção, né? Que às vezes com essas questões, por exemplo, de contratos, que Mercúrio, na verdade, fala mais sobre isso, e Mercúrio na sexta ele vai retrogradar. Então ele já está nesse período de sombra, então pede mais essa atenção. Então, na hora que vocês forem olhar essas coisas de contrato, de negociar, de pensar na agenda, revise, sabe? Vê 3 vezes, porque às vezes a gente, como tá olhando para trás, eu sempre penso nessa imaginar, por exemplo, que você está dando ré no carro, sabe? A retrogradação. Então você está olhando para trás, você não está olhando para frente, né? Ou às vezes quando você está voltando atrás, você também pode achar coisas que você perdeu no passado. Tem esse lado, esse aspecto benéfico também da retrogradação, mas às vezes a gente está mais voltado para o passado do que para frente, né? Mas como eu falei, às vezes olhando para o passado pode ser que a gente encontre coisas perdidas, a gente revise, retome. Então tem esse aspecto que pode ser bom. Às vezes é bom dar uma freada, por exemplo, em coisas que não estão sendo boas. Então às vezes você está seguindo uma rotina, uma forma de lidar com o tempo, uma disciplina, uma forma de pensar que precisa ser revisada, que precisa às vezes retomar outras práticas, enfim, tá? Algumas ideias aqui para retrogradação. E lembrando que a retrogradação de Mercúrio, de Saturno também sempre acontece. De Mercúrio a gente tem às vezes 4 vezes no ano, em média. Então são coisas comuns. Eu sempre falo para as pessoas, Mercúrio é a nossa mente, e a nossa mente ela está sempre olhando para trás. Basicamente, a nossa mente ela funciona só com o passado, né? Com as informações ali do que a gente já coletou. Enfim. Vamos para o primeiro aspecto do dia. Então, lembrando, o Sol e Júpiter estão em Câncer, a Lua está em Peixes. E agora, 10h46, a Lua ela vai fazer um trígono. A Lua em Peixes vai fazer um trígono com Júpiter em Câncer. Então, a Lua, ela rege o signo de Câncer. Ela fica bem quando está ali para expressar suas qualidades, de sentir, acolher, intuir. Júpiter, ele rege o signo de Peixes, que ele facilita essa conexão ali com algo maior, principalmente dessa devoção, dessa fé, dessa conexão que vem através do sentir mesmo. Essa expansão de consciência que vem através de experiências emocionais. Então, um está na casa do outro. Então, é um aspecto muito bom. Na astrologia, a gente fala de recepção mútua. Então, eles se entendem muito bem, porque um está na casa do outro, um consegue entender o outro. Então, facilita essa troca, principalmente num nível, emocional, empático, do cuidado, né? Pensando que a Lua vai falar, como eu mencionei, sobre esse sentir, o Júpiter sobre esse expandir. Então, facilita isso essa questão de conexão afetiva, emocional, expansão através do autocuidado, tudo que envolve apoio, nutrição, fé, espiritualidade, até estudos também, que é um tema de Júpiter, autoconhecimento, tudo isso está favorável. Mas principalmente que tem essa conexão emocional, esse sentir. Então, às vezes, por exemplo, Júpiter pode falar sobre também professores, mestres, profissionais, né, especialistas assim no estudo, no conhecimento. Então, às vezes você recebe um apoio, você recebe uma bênção de alguma pessoa, assim, uma proteção até. Júpiter pode falar sobre isso, uma proteção, uma sorte ali. Júpiter, ele também fala sobre editoras, vai falar sobre leis, justiça, né? Vai falar sobre faculdades, universidades. Fala sobre figuras religiosas também, né? Tem bastante significados ali.
Então, aproveitar amanhã para isso, se possível, na medida do possível, ter essa conexão ou ter essa percepção interna e receber também essa sorte. Às vezes, um ritual para Júpiter, acho que eu já trouxe isso nas quintas, que é dia de Júpiter, são atos de generosidade. Então, se às vezes você quer se aproximar de Júpiter, que é esse símbolo de prosperidade no nosso mapa, é isso, né? Você ser generosa com as outras pessoas, você doar a sua energia, o seu tempo, ou às vezes até dinheiro mesmo, tá? 16:53, então depois aí desse trígono com Júpiter, que é um aspecto favorável, um aspecto de harmonia, é um aspecto jupiterial mesmo. 16:53 a Lua em Peixes vai fazer uma quadratura com a Vênus em Gêmeos, e daí já tem um pouquinho de desconforto, porque Peixes é um signo das águas, das emoções, Gêmeos é um signo mental, das ideias, desses fluxos mentais. Então tá cada um defendendo ali elementos diferentes. A Lua, então, se voltando mais para a conexão emocional, para o sentir, para se entregar. E a Vênus em Gêmeos ali, muitas vezes curiosa, querendo muitas vezes entender, aprender, compreender, bem mental. Então, isso às vezes internamente você pode sentir essa tensão. Então, tem uma parte sua que quer só relaxar, se entregar, e daí tem outra parte sua que quer intelectualizar, racionalizar os amores, os desejos, as relações. Às vezes isso vem externamente. Então, pode ser que você na relação esteja mais racional e a outra pessoa esteja mais emotiva, ou você tá muito sensível e a outra pessoa tá racional, tá? Então pode acontecer isso também. Você pode, às vezes, quando tem a quadratura da Lua com a Vênus, às vezes a gente sente falta, sente carência, sente baixa autoestima, sabe? Então, às vezes traz esses sentimentos, mas passa, né? Então, depois ali das 16:53, isso tende vai amenizando, né? Porque os aspectos, eles ficam fortes até o momento que eles acontecem, tá? Então, até 16:53, esses reflexos vão aumentando. Depois que passa esse horário, já tende a suavizar, tá? Então eu penso que para lidar com essa tensão, as quadraturas elas têm essa qualidade de Marte que às vezes vem através de uma crise, vem através de um estresse mesmo, que faz a gente agir de uma forma impulsiva, repentina, e pensando que Marte está em Virgem, e Virgem é regido por Mercúrio, Mercúrio está em Leão. Eu penso que práticas que envolvem autoexpressão pode favorecer nesse momento, sabe? Então, escrita, dançar, até, sei lá, gritar, falar sozinha. Eu acho que essas coisas elas podem ajudar nesse processo de regulação emocional, sabe? Então, às vezes você já sabe que escrever te ajuda a lidar, cantar te ajuda, dançar te ajuda, sair andando um pouco. Ou às vezes cozinhar para si mesma, ou às vezes, sei lá, fazer uma colagem, não sei. Mercúrio em Leão é essa autoexpressão mesmo, né? Então, colocar isso para fora de alguma forma, tá? E às vezes buscar expressar, só pôr para fora sem precisar entender tudo, né? Então, eu acho que também pode ser uma forma de lidar com esse aspecto que pode ser mais desafiador no dia de hoje. Então é isso. Amanhã o próximo aspecto que a Lua vai fazer, então depois das 16:53, ela já está rumo a uma oposição com Marte. Marte já pode trazer à tona alguns conflitos, então às vezes vem através de agressividade, mas como Marte está em Virgem, ele pode se voltar mais para as questões práticas, para detalhes, para organização. Então tentar entender também esses limites entre o que eu só devo sentir e o que eu devo fazer algo a respeito, sabe? Porque tem horas que a gente só tem que sentir, tem horas que a gente só tem que fazer algo. Às vezes tentar equilibrar esses dois lados pode ser uma forma de lidar com esse aspecto também, tá? Então, algumas ideias aí para o dia de hoje. Então, acho que eu já falei sobre os dois aspectos importantes do dia. Deixa eu ver se tem algo a mais para falar. Acho que é isso, gente. Semana que vem. Nessa semana a Lua então vai de Peixes até Gêmeos, então
tá em Peixes, vai entrar em Áries, depois vai em Touro, depois no domingo ingressa em Gêmeos. Quinta que vem a gente já tem o Sol em Leão, então para as leoninas que já quiserem fazer o agendamento das previsões astrológicas, eu faço a leitura das previsões com a revolução solar, as progressões, a profecção também, algum dos trânsitos. Então, tanto as leituras de tarô quanto de astrologia, elas estão ali nos destaques do meu Instagram. Hoje também tem envio dos meus livros. Para quem pediu desde sexta ali à noite, então tudo já vai ser enviado hoje, daí chega o código de rastreio. Ah, hoje tem frete grátis. Eu liberei o link de frete grátis. Só vocês irem lá no nos stories e é isso, gente. Comentem como vocês estão se sentindo nessa lua em peixes. Então é sempre legal olhar a casa que você tem o signo de peixe no seu mapa, todo mundo tem todos os signos, então que você consegue entender mais sobre o que pode ser interessante você focar, se conectar, o que vai te nutrir no dia de hoje. E acho que é isso. E então amanhã a gente fala mais sobre o céu do dia.